André Martins pode vir para a tela conosco assim que tiver condições, porque ele vai tratar de um tema complicado, né, André? Um acidente, infelizmente, com mortes envolvendo torcedores do Corinthians. Bom dia, André. Bom dia, Marinho. Bom dia, Hernan. Bom dia, PVC. Bom dia a todos que nos assistem. Então, agora de manhã, a gente ficou sabendo que teve um acidente com uma van que transportava corintianos no sentido do Espírito Santo, né, na BR-262. Os torcedores que tinham ido no Mineirão neste domingo assistir o jogo contra o Cruzeiro estavam voltando. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda, por volta da 1h40, na região ali de Itatiba, no Espírito Santo. As informações que a Polícia Federal, Corpo de Bombeiros e as autoridades de lá confirmaram para a gente é que a van que estava voltando, né, para o Espírito Santo, no sentido Minas-Espírito Santo, invadiu a contramão da via e bateu frontalmente com esse ônibus aí que estava no sentido contrário. Esse ônibus de turismo aparece aí nessa imagem que está na tela. A van bateu de frente ali nessa lateral do ônibus. Não se sabe ainda o que causou a van ter saído para a contramão. A Polícia Rodoviária Federal afirmou para a gente que o tempo estava limpo, como eles falam, e a via estava sem nenhuma outra intercorrência. Então não estava chovendo, não tinha nenhum tipo de interdição ou algum obstáculo na pista. E tiveram essas duas imagens que a gente consegue ver aí na tela. A van transportava 12 torcedores do Corinthians, o ônibus tinha mais, mas o estrago mesmo ele foi feito na van. Dessas 12 pessoas, 3 morreram, 2 morreram na hora ali mesmo no local e uma outra morreu depois que ela foi enviada ao hospital. E dessas outras, tiveram mais outras 10 vítimas, né, com lesões, foram 3 fatais e 9 com lesões, 8 da van e uma do ônibus. Outro, né, foram 2 mortes no local e uma outra que teve lesão, mas que morreu também no hospital. O Corinthians, agora há pouco, antes de eu entrar aqui, emitiu uma nota de pesar, informando sua solidariedade aos torcedores, prestando apoio e seus sentimentos também às famílias e familiares dos torcedores que tinham ido apoiar o Corinthians lá no Mineirão, viram a derrota por 3-0 para o Cruzeiro e na volta tiveram esse acidente, esse fim, né, que teve uma tragédia. Ô, Eu André, acho que... Diga, PVC. não, é só uma coincidência absurda, né? Eu estava lembrando do ano passado, só que no ano passado foi na região de Brumadinho, o ônibus que matou 7 torcedores do Corinthians e feriu 36 na volta de um jogo Cruzeiro e Corinthians. Também Cruzeiro e Corinthians, na madrugada de 19 para 20 de agosto do ano passado. Só que foi na Fernão Dias daquela vez, voltando para São Paulo, e dessa vez foi voltando um grupo de jogadores voltando para o Espírito Santo. Mas foi Cruzeiro e Corinthians, uma situação semelhante. Daquela vez 7 pessoas, dessa vez 3. Sim. Eu acho que esse tipo de situação, né, a gente nem tem muito o que dizer a não ser toda a nossa solidariedade a famílias, a amigos, enfim, a qualquer pessoa, a relação de todos que sofreram com esse lamentável acidente, né? Eu não sei se existem próximos passos, como é que a gente encerra esse tópico, André? Então, eles ainda estão apurando tudo, né? As informações elas começaram a pipocar essa manhã, então as autoridades elas já mandaram todas essas vítimas, tanto as fatais elas já foram encaminhadas aos IMLs da região, as outras vítimas que foram só lesionadas estão também nos hospitais, em diversos hospitais da região, e eles estão vendo o Corpo de Bombeiros informou que quando ele chegou no local, por volta da 1h40 dessa madrugada, já tinham 3 viaturas do SAMU no local, então foi um acidente assim bem feio mesmo, e eles ainda estão analisando o que vai acontecer, não sei se eles vão instaurar ainda algum inquérito, uma investigação para apurar as consistências, né, como que foi, as circunstâncias mesmo, né, do acidente, por ter invadido, não sei, eu nunca fui nesse lugar, não sei como que era, se não tinha alguma divisória, se ela bateu ou se era só uma via de mão dupla. Então, as causas assim, do acidente ainda vão ser verificadas, as informações que temos por enquanto são essas mesmas. Van com 12 corintianos, 3 vítimas fatais, o resto está tudo ferido, e do ônibus, um ferido que também foi encaminhado ao hospital.
Melhoras a todos que estão no hospital, nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, todas as pessoas de relação com quem perdeu a vida. André Martins, muito obrigado, participação genial, ótimas informações aí, até a próxima, tá? Eu queria seguir de Corinthians, tirando o André aqui da tela, porque o goleiro Carlos Miguel, ele deu uma entrevista polêmica, ele falou com o jornalista Benjamin Bach. Ele disse o seguinte também, o Carlos Miguel, que não foi chamado para renovar, ninguém conversou com ele, segundo ele, está aqui na matéria que você está vendo na tela, eu vou até ler as aspas do Carlos Miguel sobre renovação com o Corinthians. Não, ninguém do Corinthians me chamou para sentar na sala. Acho que faz umas 2 ou 3 semanas, foi na véspera do jogo contra o São Paulo. Ninguém vai tirar minha alegria de jogar, nunca na minha vida. Pode estar o mundo inteiro contra mim. Eu não estou indo para lá, para a Inglaterra, ganhar rios de dinheiro igual a todo mundo está falando. Querem falar, podem falar. Só que eu vou calar a boca de todo mundo que foi lá falar. Foi o que disse o Carlos Miguel. André Hernan, tem detalhes aí sobre essa situação do Carlos Miguel indo para a Inglaterra? Teve tentativa de renovação? O que exatamente ele quis dizer nesse desabafo, digamos assim, saindo do Corinthians? A questão toda é, quando estourou a notícia do Carlos Miguel, que eu e o Bruno Andrade publicamos, imediatamente naquela noite, eu recebi uma mensagem da alta cúpula corintiana dizendo o seguinte, ficamos de mãos atadas, não tinha o que fazer, já estava acordado que a multa ia cair, aí veio o time europeu e levou, Premier League, é difícil tentar equiparar qualquer situação salarial ou até mesmo de projeto, mas vamos tentar. Foi o que eu ouvi. Depois eu não ouvi mais nada. Nas minhas apurações eu perguntava, e aí, vocês foram no Carlos Miguel? Não vinha a resposta. Logo depois que depois da coletiva do próprio presidente Augusto, que num primeiro momento disse que ele estava feliz treinando e depois disse que tinha proposta na mesma coletiva, né? Me disseram que iriam tentar até o último dia uma renovação com o Carlos Miguel. Aquela velha história, o não a gente já tem, né? Que eu contei sobre o Galhardo aqui na semana passada. E aí, o Carlos Miguel, evidentemente, não aceitaria nenhuma situação. Quando o Carlos Miguel disse não fui chamado, ficou muito no plano do vamos tentar, mas não chamaram o jogador para essa renovação de contrato. Então, assim, o Carlos Miguel está indo para o Nottingham Forest como se fosse uma promoção no trabalho. Ele é um profissional e ele viu ali, não é nada contra o Corinthians. E ele, Carlos Miguel, ficou muito chateado, muito irritado com essas críticas que vinham, segundo ele, críticas injustas. Porque o Corinthians não renovou, o Corinthians não chamou para conversar, chegou a proposta, num primeiro momento disse que não tinha proposta, aí depois confirmou que tinha proposta. Então, assim, toda essa bagunça administrativa, o Carlos Miguel não pensou 2 vezes, falou, vou embora. E assim, quando chega a proposta, Premier League, jogar na Inglaterra, o Carlos Miguel também está realizando um sonho. Então, quando ele fala isso, eu vou calar a boca de muita gente, ele mostrar para todo mundo que o Corinthians tá essa bagunça que tá, e ele está indo por uma questão profissional, por uma questão de um sonho de 10 em 12 jogadores que sonham em jogar na Premier League. Né? É raro você ver um jogador que fala, não jogaria na Premier League. Então, assim, é uma situação que ele desabafa e fala algo que o incomoda. Tanto que até o acordo que ele tinha com o Antônio Oliveira de jogar até o meio de julho não se concretizou, porque o Carlos Miguel falou, vou viver minha vida, não dá para ficar aqui. É complicado, né? Tá tudo tão bagunçado no Corinthians que até jogador que tá saindo acaba reclamando, né? A situação realmente não tá tão legal assim pro lado corintiano. Vamos falar de São Paulo também, porque a gente tá quase indo para a reta final do programa. Passa rápido demais o de primeira, né? Porque é muito assunto bom, muita informação nova. Já deixa o teu like, por favor. É o seguinte, porque o São Paulo está envolvido na negociação com o Christian Borja, que é uma possibilidade, mas também a Federação Equatoriana quer se reunir com o Zubeldia. Como é que é essa situação, Hernan? Logo depois da eliminação na Copa América,
houve a saída do treinador da seleção equatoriana. E o Equador está em 5º lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E, obviamente, quer se classificar. Mas não é aquele mesmo time que a gente viu, que chegou bem na Copa e tal. É um time que ainda tá derrapando. Essa Copa América mostrou. E aí houve a troca do treinador, né? A saída do antigo treinador. A seleção equatoriana busca de 3 a 4 nomes, e um desses nomes é o Zubeldia. O Zubeldia tem moral lá no país, ele treinou os times, foi campeão com a LDU recentemente, o ano passado, é o atual campeão da Sul-Americana, a LDU, com o Zubeldia. Obviamente, ele é um dos nomes. E para essa história ir para frente, o que acontece? Ontem eu apurei essa notícia. A Federação Equatoriana vai comunicar ou se comunicar com o staff do Zubeldia perguntando se ele toparia abrir conversas. Então vai depender muito do Zubeldia, dessa ligação, para ver se vai ter uma abertura de negociação ou uma conversa ali para o Zubeldia assumir a seleção equatoriana. Dentro do São Paulo, eu conversei com pessoas do São Paulo hoje de manhã, conversei ontem à tarde, há uma tranquilidade que o Zubeldia não deixou em nenhum momento claro que poderia trocar, que poderia abandonar o projeto. A direção do São Paulo, que está todos os dias com o treinador, entende que é um cara que chega às 6 da manhã, vai embora à tarde, trabalha que nem doido, está encantado com o São Paulo. Outro dia ele se declarou para o São Paulo, falando que assistia os jogos do São Paulo quando era garoto, era criança, lá no interior da Argentina, que estar no São Paulo é um sonho, está muito entregue ao que é a Libertadores da América, está muito entregue ao que é defender o título da Copa do Brasil. Então, assim, o Zubeldia deixa claro no dia a dia que não trocaria, não seria, entre aspas, qualquer projeto que faria ele trocar agora. É claro, é uma seleção, é uma possibilidade de uma Copa do Mundo, mas ele entende que ele, por característica dele, não faria essa troca agora. Então, o São Paulo se diz tranquilo nesse momento. É óbvio que se o staff falar, não, vamos abrir conversas, e o Zubeldia topar conversar, aí o São Paulo vai começar a se cercar para ver o que pode acontecer. Mas ainda está tudo muito no campo do se. Pode ser que abram conversas, pode ser que aconteça isso. São Paulo, por enquanto, na transparência na relação que tem com o Zubeldia, se diz tranquilo nos bastidores. PVC, Zubeldia no Equador seria uma boa para o técnico para a seleção, não? Seria ruim, porque o Equador está tocando de técnico igual o Brasil. Né? O Zubeldia foi o técnico o Gustavo Alfaro foi o técnico do Equador do Mundo de 2022. Depois assumiu o Félix Sanches, que era um investimento num técnico espanhol, que assumiu no começo das eliminatórias e caiu depois do final da Copa América, e vai mudar de técnico mais uma vez. Parece o Brasil, que depois da Copa do Mundo com o Tite teve o Ramon Menezes, depois teve o Fernando Diniz, agora tem o Júnior. E aí já tem um movimento de gente querendo tirar o Júnior, porque é o episódio da rodinha e da campanha péssima na América, que houve, que de fato foi péssima. Eu pro Zubeldia, e uma frase que eu ouvi no São Paulo: o Zubeldia sabe que se o trabalho dele for como a gente imagina aqui no São Paulo, vai ter seleção de outro tamanho vindo buscá-lo, se quiser trabalhar em seleção. E por falar em seleções, nós estamos hoje lamentando os 10 anos do 7-1, né? Porque faz 10 anos que o Brasil levou 7-1 da Alemanha, Copa do Mundo de 2014. E hoje a prancheta do PVC é exatamente sobre isso, sobre seleção, sobre o 7-1. Então, roda a vinheta. O Brasil daquele dia era 4-2-3-1, mas... E aí você vai lembrar do Bernard, a alegria das pernas, que entrou pelo lado direito com o Hulk do lado esquerdo. E aqui era o Oscar, que se aproximava do Fred. Que se aproximava muito do Fred. Então você tinha Maicon, Davi Luiz, Dante, Marcelo, Fernandinho, Luiz Gustavo, Fernandinho,
Hulk, Oscar e Fred. E um vazio no meio campo. Sabe que o Galo, o diretor do Santos, e o Roque Júnior, que eram observadores do Filipão, eram por uma alternativa diferente, que era voltar o Paulinho e jogar com 3 volantes e o Oscar e deixar o Hulk em frente e preencher mais o meio campo. Essa era a alternativa que os observadores deram para o Filipão. O Filipão entendeu que era melhor. E com o Bernard, o tweet do meu amigo André Rizek, coragem Filipão, e foi o Bernard a liga das pernas, que não tem culpa de nada. Ficou um vazio no meio campo. Qual o problema de ter um vazio no meio campo? Então, vou discutindo, o 7-1 não aconteceu por causa da questão tática. O 7-1 aconteceu por uma série de razões que foram se sucedendo. Dá um capítulo de um livro, que aliás existe, Escola de Futebol, o livro que eu escrevi, tem um capítulo sobre isso. Ali tinha o meio campo com Schweinsteiger, com Toni Kroos, com Khedira, que não jogou a final, jogou o Kramer, com o Ozil e com Thomas Miller e Ozil. Então, olha só a diferença, prancheta, como você vê. Quando você não opta por mais um homem em campo e opta pelo Bernard, é mais fácil dizer isso depois, né? Claro. Olha o que acontece com o meio campo. Você estava vendo só azulzinho, né? Agora você está vendo só vermelhinho. E tem mais o Klose, que fez o gol que provocou que ele superasse o Ronaldo como o maior artilheiro das Copas naquele jogo, 16-15. E ainda tinha Alain, tinha Boateng, tinha Hummels e tinha Rovedes. Olha como era compacta. Olha como o Brasil era espalhado. Isso aqui é um pedaço da explicação do 7-1. É um pedaço da explicação dos erros táticos do Brasil, que tinham muito a ver com erros de planejamento, que tinham muito a ver com erros técnicos, que tinham muito a ver com erros táticos e até com um problema emocional, que eu acho uma parte grande desse repertório. Não me esqueço de uma frase que o Márcio Santos falou nesse capítulo desse livro, na saída do Mineirão, uma semana antes do 7-1, quando o Brasil empatou com o Chile e ganhou nos pênaltis. E o Márcio Santos disse assim: estão todos com medo de ser o Barbosa. Ou seja, estava todo mundo com medo de ser o vilão. E isso foi parte do cardápio do 7-1. Tem vários outros pedaços que somam, que vão construindo a história daquele jogo. É isso aí, o 7-1 que completa hoje 10 anos. Deixa eu dar uma dica para você, porque afinal a gente foi tratando de Corinthians, teve infelizmente essa situação do acidente para a gente tratar aqui, e o tempo ficou curto. Nas redes sociais da CBF tem um vídeo que tenta reerguer a moral do futebol brasileiro, dizendo que o Brasil, depois das derrotas, sempre costuma dar resposta. Enfim, vale dar uma olhada se você concorda ou não. Parece um pouco estranho exatamente agora, no aniversário do 7-1, né? Mas enfim, dá uma olhada nas redes sociais da CBF, esse vídeo está na internet aí para você curtir. Uau!